Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais esse Marshmallow na Fogueira. Hoje é um dia muito especial, a gente está celebrando que dia 18 de agosto é o dia do estagiário. Acredite ou não, existe um dia para essa persona, essa pessoa tão querida que é o estagiário. E a gente tem a nossa equipe, Kaline, Karen, mas nós chamamos uma pessoa muito especial, que é o Rafa. Muito obrigado, Rafa, por você ter aceito o desafio de participar aqui com a gente. Ele trabalha na companhia de estágio e ele cedeu um tempo da vida dele para estar aqui conosco tratando desse assunto. Muito obrigado, eu agradeço o convite, fico muito lisonjeado, feliz e espero trazer contribuições positivas, valiosas aqui para quem está procurando estágio, né? E vai ser muito legal esse bate-papo com vocês. Muito obrigado. Deixa eu só explicar como é que funciona isso aqui. Então, a gente vai, primeira coisa, tá? Posicionar o marshmallow na ponta que já fez, tá incrível. E com a ajuda dos universitários. Sim. Aproximar, não muito perto, mas também nem muito longe e rodar até que você perceba uma consistência mais fofinha. Mais fofinha, tá. Mas... Isso. Cuidado com a ponta. Que às vezes a ponta ela fica pronta antes do meio. Kiron, miserável. Queimou sua ponta já. O Rafael já foi reprovado, passou. Já fui reprovado no meu processo de seleção. Isso. Eu não fiz a lição de casa certa. Ou seja, já veio a gestora me eliminar. Sim. Vou assumir aqui o tutorial por um minuto. Já deu. Olha o meu já tá pronto. Ó, vai cair aqui. Presta Aí atenção, você Rafael, coloca presta atenção. um chocolatinho. Põe dois, né, Kaline? Dois chocolatinhos. E ela colocou um amargo e um meio amargo. Você vê que ela tem bom gosto. Legal. Eu nem percebi. Mas isso legal. Aí você coloca o coisa aqui. Amassadinho. Ele vai dar uma puxadinha. Aí você vem com a outra bolacha em cima e faz um sanduíche. E aí você espreme ele assim pra ele... Pro chocolate dar uma derretidinha com o calor do... Dessa vez eu acerto, então. Com a ajuda aqui. Duvido muito. Essas dicas personalizadas. Sim. Que aqui é assim, tá? É dica personalizada. A gente também capricha. Passei pela primeira fase do processo de seleção. Agora tem que comer. Agora é o grande finale. Um zoom nele, por favor, agora na primeira mordida. Um zoom. Vai vir a humilhação da mordida. Aí, ó. Top. Nada mal. Saiu bem. Nossa, muito bem. Foi bom. Saiu bem. Eu acho que o meu precisava que eu acho que vocês não estão vendo, mas a sujeira que eu causei aqui... Mas tá certo, tá bom. O pessoal não tá vendo. Ó, uma outra pergunta polêmica também, né? Alguém aqui tem algum seriado que você odeia, mas você não pode falar porque senão as pessoas vão te crucificar? Eu tenho. Friends. Verdade? Credo, cara, você não tem alma. Cara. Não tem mais coração nessa mulher, cara. Acabou. Eu tenho um. Eu tenho que Big Bang Theory. Não, mas esse realmente é pra odiar. Mas muita gente gosta, né, cara? Cara, muita gente. Não dá pra falar mal. Eu tenho um. E a galera vê graça mesmo. Vê? É insuportável. Não, e às vezes eu paro pra pensar, eu falo, será que eu não sou tão intelectual assim? Será que eu sou? Não, é chato mesmo. Ou é chato Eu mesmo, acho que né? É chatíssimo. Eu acho que é chato mesmo. Nós já Agora, se a estamos pessoa ganhando fala inimigos que aqui. Harry Potter não dá, aí já é preocupante. Não, O meu mas aí- é GOT. Como é que é? Gotham? Não. GOT. Game of Thrones. Ela nem sabe Eu falar, nem sei, velho. pois é. Pra mim, realmente. Game of Thrones não... Ela Não fez, dá. Sem pé nem cabeça. Eu Resumiu acho bem. que nós vamos ter que editar isso aí, porque muita gente vai dar muito Vai, hate mas isso aí. Bora. Vão me cancelar? Você não gosta. Pronto, ela perdeu 50 mil seguidores já. Não, sem dúvida. Ela Não negativou, diminui meu né? cachê, hein? Não diminui meu cachê. How I Met Your Mother. Nunca nem... Cara, eu não consegui. The Office. Não, pera, calma. Não sei. Você não gosta de The Nunca Office? consegui. Nunca consegui assistir. Até eu que só vi 3 episódios. Não, o que é bom é dorama, né, Karen? Dorama Não. que é gostoso. Aquele seriadinho coreano, né, faz toda a diferença. É o claro. padrão, né? Precisa, né? Histórias de amor, um final feliz. Exato. O Rafael tá conhecendo muito, Minha hein? esposa. Viciado em dorama. Meu amigo assiste, eu tenho que assistir. Isso, é meu amigo. Sempre uma pessoa morre e depois do nada ela aparece no final. Então você pode assistir. Tem isso? Sempre. Não, tem uma sacada assim, você nunca vai ficar triste no final. Tá, mas eu tô emocionado.
Eu tenho lágrimas de certeza. emoção. Eu Sim, imagino. Ah, pô, não fica assim, não. Ó, tem algumas perguntas aqui que a gente faz aqui. Como é só um aquecimento, é só pra gente, né, ir aquecendo. Tá chorando. Eu quero fazer algumas perguntas aqui pra vocês. Vamos ver, ó. As perguntas clássicas de processo seletivo Opa. que são vergonhosas. Eu tenho uma que eu acho que é muito vergonhosa. Se você fosse um animal, qual você seria? Eu acho essa pergunta mais... Mas é pra gente responder? Não, beleza, pode responder, vai. Mas pra mim é a pior, assim, não tem uma pior opção de pergunta do que... Não. Eu acho que eu tenho uma, cara. Não, mas Será antes que é a responda essa, Rafael. Que animal você seria e por quê? Vamos, produção. Nossa, e o porquê? Eu quero saber. Eu posso começar? Pode. Eu seria uma minhoca. Eu seria uma minhoca. Pra formiga. poder me formiga. esconder dessa situação degradante boa. que eu me coloquei. No final da cena, eu me levantar, dar um tapa na cara do recrutador, falar, e nunca mais faça eu perder meu tempo com isso. Cara. E ir embora. E assinar já o processo. Já acabou. Já acabou Não pra quero mim. mais essa empresa, não. Indenização, Compactou com essa cultura. Cara, eu ia colocar um animal que todo mundo gosta, né? Não, eu quero uma resposta Barata. genuína. Genuína, Rafael, mas é genuína. Eu ia pensar nisso. Mas então me dá qual é o animal que todo mundo gosta. Cachorro. Eu odeio cachorro. Não é possível que você não gosta de cachorro, cara. Mentira. Ele Não, mas eu não- Possível. Não, à toa ele A tem pessoa uns que não 40 gosta de quilos, cachorro, então. gosta de cachorro. Ela só não sabe disso. Ela Ela não tem um. Ela não sabe ainda. Ela não tem ela um cachorro. Ela não tem um. Ela não tem. Cara, ela tem um sim. Eu gosto, mas eu não vou mentir, eu gosto mais do cachorro dos outros do que do meu. Porque o cachorro dos outros não dá um trabalho, você não precisa fazer nada, ele fica Não lá na precisa dele. alimentar, limpar. Normalmente dar ele é banho. sempre mais bonito, Mas mais é isso, se eu for cheiroso. contratado, eu vou ficar na área do gestor, não vou ficar com RH. Então, não vou dar trabalho pra ninguém. Olha, ele não saiu do personagem. Viu? Ele não saiu do personagem. Gostei. Caraca. Mas, ô, Rafa, qual que é? Não, então, mas- a pergunta... não, antes disso, Karen, que animal? Formiga. Mas por que formiga, Trabalha Karen? pra caramba. É Nossa. inteligente. Ó, passou no meu processo seletivo. Obrigada. Parabéns. Um beijo a todos. Carrega vários quilos a mais que o seu próprio peso. Nossa, cara, mas você não acha que Manda isso... bem, Ou Muda seja, você muito. vai ser contratado e vai ser o faz tudo da empresa, vai levar chibatada. é isso Não, que claro vai que rolar. não. O que pediu eu tô fazendo. Eu seria bem um leão. Vai Porque dominar aí- O rei da selva, Que aí hein? ele só fica lá sentado, manda os outros fazer Olha, a gente, caça essa já não Puta, tinha era isso que a gente passado, queria. né? Essa postura Essa que já a não gente vai quer. passar. É aquele Não tipo é. de resposta Parabéns. assim. Ela acertou metade. Eu quero. Onde você se vê daqui 5 anos na empresa? Ah, eu vou ser seu chefe. É ela aí falando do leão, hein? Nossa, cara, essa resposta... Não, pois é. Ô, Rafa, pergunta cretina de processo seletivo, então, por favor. Pergunta cretina. É. Cara, tem algumas, mas uma que acho que apareceu nos top trends aí. Seu signo. Ah, Ele influencia, ele vai Seu influenciar. signo? É. Sensacional. Seu signo. Eu, sem dúvida nenhuma, perguntaria isso no processo seletivo. Claro. Vixe. Eu já ouvi. Você curte o Eu já zodíaco? ouvi recrutadora falar, bom, não serve porque o seu signo não tem afinidade com o signo do gestor, logo isso não vai dar certo. E sabe o que é o pior? Ela estava certa disso. Sabe o que é o pior? Mas será que ela viu o ascendente? Ah, tá, esses são detalhes. Ela não viu. É aí que não funcionou Eu mesmo. não sei nem qual é o Ou meu. seja, teria que fazer um mapa astrológico Não, antes é, de participar do é isso que eu processo ia de falar. seleção. Você não adianta falar só o Que tipo de signo. ferramenta você aplica? Não, nós temos o DISC, não sei o que lá. E um mapa e astrológico. O mapa astrológico ali. Para Arrasou. ver se tem afinidade Justo, com acho justo. o signo do gestor. Não pode Não, bater de galera. frente. Não Tem que pode. ser, Você é Sagitário, é de querer alguém mais. O que é o Sagitário? O Sagitário é o É um- Centauro, né? um leão, acho que não dá, não daria. Um sagitário, difícil Talvez. acertar, né? Pô, o Rafa já mostra que manja, hein? Você viu? Ele foi pesquisar A gente, depois disso, a gente né? tem que aprender, né? Vai que ele precisa Senão não passar passa no processo de seleção. Ai, cara. Tem que aprender. E é alguma resposta muito, muito, muito ruim. Eu tenho uma situação que foi muito interessante. Eu tava conversando com um menino, ajudando ele a passar em processo seletivo. Aí ele falou assim, eu perguntei pra ele, cara, o que seria interessante, você acha, né, pra empresa? Aí ele falou assim, cara, eu acho que seria interessante... Posso falar? Eu acho que a empresa é que tem que pensar no que ela pode oferecer pra mim. Aí eu falei, é mesmo? É. O que a empresa pode... Ele fez o processo seletivo reverso, que é... Já vi isso na internet, né? Gente fazendo piada. A diferença é que ele tava de verdade querendo saber assim, não, mas aí eu quero saber o que a empresa pode oferecer pra mim. Pra eu poder estar motivado, pra eu conseguir trabalhar direito. Aí eu falei, cara, eu agora entendo por que você não consegue arranjar nenhum trabalho.
Assim, pra mim ficou evidente. O cara Tá que muito sai... claro. Pô, velho, o cara que dá uma dessa, e de verdade mesmo. Não sei se alguém ganha da minha aí. O Rafael deve ter algumas. Puxando aqui pela memória. O pessoal ainda pergunta me fale uma qualidade, um ponto positivo e um ponto negativo sobre você. Rola muito? Muito. Na maioria dos processos de seleção. E é uma boa pergunta? O que você acha? Na minha opinião, isso só depois encontra o candidato, coitado. Você coloca ele numa situação... Você coloca ele numa situação muito... Assim, é difícil você... Eu acho que é importante você conseguir fazer essa autoanálise. Você, de fato, compreender alguns pontos de melhoria. Mas, no geral, alguns desses pontos de melhoria, quando você coloca num processo de seleção, a forma, às vezes, como você coloca, depois muito contra você, né? Então, eu posso ser um bom comunicador, mas eu sou aquele cara que gosta mais de trabalhar sozinho. Mas numa área comercial isso não é legal. Mas você acha que o Então, já pessoal seria responde eliminado. com a verdade? Não é aqueles clichêzão? Eu sou muito perfeccionista, esse é meu ponto Ansioso. negativo. Ansioso, perfeccionista, esse é clássico, né? É que ninguém quer se expor, né? Então, E aí você coloca começo, o candidato numa pressão enorme, né? Uma pressão muito grande. Então, normalmente, algumas dicas ou sugestões que a gente propõe para candidato nesse sentido é trazer algo que seja mais genérico, não deponha tanto contra o candidato naquela vaga em especial. Então, o bom e velho perfeccionista. Que às vezes não vai ser aceito, tá? Bom, além de perfeccionista, o que você vai trazer? Isso, às vezes a pessoa fala, não vale ansioso nem perfeccionista. A pessoa Isso. fala, ixi, então... Então Pronto. indeciso. Já me colocou numa situação... Eu acordo às 5 Complicado. da madrugada pra malhar. Ponto negativo, né, gente? Quem é a pessoa que negativo? acorda às 5 horas da manhã Porque o pra resto do dia malhar? eu fico um bagaço, assim, mal-humorado. Não dá, não dá. Eu acordo. Vai embora daqui agora. Deu pra ver, então, por isso, então? É por isso? Não dá pra Caramba. confiar em Não é todo pessoas que dia. acordam Às às 5 5 da horas da manhã. manhã pra malhar. Não, primeiro lugar que não, o corpo isso- acorda, mas a consciência não. É. Agora, assim, Cleiton. uma resposta que eu vi alguém dar disso, que pra mim foi incrível, foi assim, fala um defeito e um ponto qualidade, positivo. né? Falou assim, ó, o defeito é que eu como de boca aberta, cara. Eu tento muito me controlar, mas não Aí consigo. a exposição. Não, eu já não ia Não, mas assim, eu achei aguentar incrível, à Mas foi noite. legal. Mas eu achei incrível. Eu falei, cara, ninguém vai me deixar de me contratar porque eu como mastigo de boca aberta, sabe? Não, eu tenho um Ela não hábito de- perdia um defeito específico, né? ué. Não foi específico foi do ótimo. processo. Sim. Foi ótimo. Você pode Bom, falar, não sei, olha, defeito. essa perna é maior do que a outra aqui, dá um trabalhão pra fazer na hora de qualquer andar, coisa. rapaz, Eu tenho rinite. Eu já vi tenho a letra limite. feia. Cara, minha letra é um garrancho e ninguém consegue ler. Então, assim, não, esse é o meu defeito. Já fiz caligrafia, já Não fiz dá tudo que foi certo. possível, não dá certo. Então, assim, Pronto, foi bom também. não adianta. A Aí letra é é- horrorosa. É que aí o recrutador ele Não, vai ficar meio tiram. magoado, vai falar assim, não, mas eu quero um de comportamento mesmo. Qual que é? Aí você fala assim, eu sou teimoso e eu mastigo alto também quando eu como. Eu não Aí dou pronto. braço a torcer, né? O chocolate fica bom. Última pergunta, antes da gente começar aqui. Tá. Vamos lá. Você se incomoda com a embalagem que está vindo agora com muito sódio, muito açúcar? Isso abala você na hora de fazer a compra do produto? Não. Eu não leio embalagens. Nem a data de validade eu vejo. Agora. Você peguei, vamos lá. Olha, Não, mas quem Ousadia e olha... alegria. Não, mas calma. Quem olha a data de validade no supermercado tem um psicopata. Não, conheço. Não, só quando o preço tá muito baixo. Aí eu Aí suspeito, você aí eu dá um- confiro a data. Não, mas eu A conheço. data da validade. Umas promoções muito pavorosas. Falou, como é que tá custando R$2 uma lata Aí de você Nescau? venceu Venceu ontem, Não, né? nem assim. Eu só falo, e você vai lá mas e a validade não tá paga, dentro. né? Tá vencido, não paga. Tá na gôndola, tá vencido, não Então. paga. Então, agora, o que acontece? Eu leio algumas perguntas, Tá bom? histórias, a gente comenta, beleza? Primeira pergunta aqui, hein, pessoal, que eu gostaria muito de ouvir a opinião de vocês, do Kiron, se ele quiser falar, né? Por onde começar? Estou indo agora para o segundo semestre de Engenharia de Controle e Automação, mas já gostaria de começar a fazer estágio. Queria saber se é muito difícil assim, tão cedo, e como é um bom jeito de conseguir um. Eu já posso dar o meu primeiro comentário.
Eu contei, inclusive aqui em off, eu burlei as regras do processo seletivo. Tava pedindo penúltimo e último anista. Eu falei, cara, eu preciso desse estágio agora. Então eu coloquei um 2 bem grande embaixo semestre. E aí acabou que deu certo para mim, mas é óbvio que isso não é uma coisa que eu aconselharia ninguém a fazer. Não sei se alguém aqui tem alguma opinião ou alguma forma de ajudar esse jovem estagiário, esse jovem talento, não sei se é menino ou menina. Só uma observação, isso jamais funcionaria hoje, até porque tudo no formulário digital, Mas é ele verdade. fez num papel, Isso é verdade. porque antigamente não Verdade. existia Isso computador é um na bom época ponto. que o César Foi foi estagiário. estagiário. Há muitos anos atrás, isso jamais aconteceria hoje. Obrigado, Karen, De por nada, lembrar. só um... Não, Um mas pontinho. foi muito importante. Esse é um ponto positivo. Ninguém mais manda currículo papel, né? É. Sim. Tudo via plataforma agora. Mas se eu puder contribuir, eu acho que tem duas coisas legais aqui, né? Primeiro, a gente está falando de engenharia, algumas instituições de ensino, elas têm algumas barreiras ali para aprovar estágio, né? Então, o primeiro ponto é olhar se a instituição de ensino, ela aprovaria um estágio logo no começo do curso, porque às vezes você tem essa barreira. Então, para a pessoa não ir se inscrevendo em diversos processos de seleção, dá esse check antes, porque tem faculdade que fala, você só pode fazer estágio, ou eu só assino estágio em determinado período do ano. E para curso de engenharia tem várias variáveis, né, desse sentido, né? Então acho que esse é um ponto, acho que bastante relevante para ser observado. E um outro fator, isso então validado, é selecionar as plataformas, porque hoje tem muitas, então não dá para tirar para tudo quanto é lado, né? Tem que ter foco. Se não tiver foco, meu amigo, essa vaga de estágio vai ser difícil de acontecer, né? Tem que ter foco, selecionar ali as plataformas. Mas você diz as plataformas ou as empresas? As plataformas que recrutam? As plataformas que recrutam, as empresas também, porque indiretamente elas estão também dentro dessas plataformas, né? Para que você consiga fazer um direcionamento correto ali do seu currículo, fazer pesquisa sobre essa empresa, sobre essa vaga e tal, e aí acho que vai fluir bem. Então são, acho que algumas... Você falou que eram duas? Dicas importantes. Então a primeira que a gente fez foi a da instituição de ensino, validado isso, você direcionar bem o seu currículo para plataformas que tenham as vagas e as... Mas não é meio sacanagem, assim, as empresas, elas, maioria delas, não sei se ainda é assim, só pegar estagiário último ano e penúltimo ano? É que depende um pouco da própria regra mesmo por exemplo, do estágio, né? Então tem faculdade, cara, que é período integral, você não vai conseguir fazer estágio. E aí, existe um caminho interessante que é o estágio de férias. Pode ser, né? É o estágio de férias, tem muitas empresas que abrem, né, processo seletivo nesse momento de julho, onde você consegue ter essa oportunidade de fazer um estágio ali de graduação, né? E remunerado, né? E remunerado. Né? E aí, normalmente, depois a empresa dá uma continuidade nesse contrato, né? Sabendo que existe ali umas regrinhas específicas da faculdade, ajusta a carga horária, enfim. É uma oportunidade. Mas, às vezes, não é nem porque a empresa não quer, às vezes é que a empresa está determinando esse momento. É porque existe uma regra da própria instituição de ensino que o estágio precisa acontecer naquele momento. Né? Ou, às vezes, para você atuar naquela área, um conhecimento adquirido na faculdade, ele é necessário para você atuar naquela área. E aí você só vai ver só vai ter aquele conhecimento num determinado período da faculdade. Assim, se você está nos primeiros semestres, você ainda está muito cru, está muito numa fase muito teórica. E aí, no terceiro ou quarto período, você vai entrar ali numa questão mais aprofundada do curso, então já faz sentido procurar um estágio. Bom, mas aí eu se fosse, por exemplo, para ajudar quem está vivendo uma situação dessa, acho que uma opção maravilhosa é justamente o estágio de férias. O estágio de férias muito legal. Incrível. E por que não também um efetivo? Vai, de repente, se é grana o problema, tentar um efetivo, um assistente em algum lugar, alguma coisa que não pese entre o tempo de estudo dele e ele consiga pegar um dinheirinho aí, né? E assim, a gente está falando de estágio, né? Mas você tem também o aprendiz.
né? O aprendiz, se você tiver numa faixa de 14 a 24 anos, você pode Mesmo em ser um jovem faculdade, aprendiz né? mesmo em faculdade. Mesmo em faculdade. Porque não existe essa barreira, né? Então você na faculdade, ainda está no primeiro período lá da faculdade, primeiro semestre, começou agora, vai precisar da grana, preciso bancar minha faculdade, sozinho não é possível. O estágio é um caminho, não sendo um caminho por conta dessas barreiras que a gente comentou, o aprendiz pode ser uma outra janela de entrada, uma porta de entrada interessante. Uma carga horária interessante também, né? 6 horas, né? 6 ou 4 horas, né? Depende ali do programa. Então... E você vai virar um super aprendiz também, né? Se você tá na faculdade, você entra lá já... Exatamente. Meio sênior. Sim, aprendiz sênior. Só uma observação a respeito disso, né? Que ele foi muito específico na pergunta dele. Ele falou, eu curso engenharia, automação. E às vezes eu percebo estagiários que eles veem esse desafio de aceitar uma vaga, de repente, sei lá, num RH, por exemplo, eles já ficam meio assim, poxa, mas eu faço engenharia e eu vou aceitar um estágio na área do RH? Esquisito isso, né? E às vezes eles ficam meio ressabiados, não sabem se aceitam ou não. Mas eu acho que, independente do que a pessoa estuda, aceita, né? Se o recrutador, o gestor gostou do seu perfil, vai para aquela área que te contratou e depois você vai migrando, mas o legal é que você vai aprendendo, você pode aplicar de tudo um pouco, né? Tudo que você está aprendendo na faculdade, você consegue aplicar também em outras áreas. Então, pensar, por exemplo, dentro do RH, o que ele pode fazer com automação ali. Você falou isso, só tomar um cuidado. Eu lembro quando eu estava buscando estágio, e eu sempre gostei muito de ler, e eu fui numa biblioteca para ver se eles me contratavam como estagiário. E a mulher gostou de mim e falou, pô, vamos começar. Aí a minha faculdade falou assim, quem foi que aprovou você? Eu falei, foi a empresa, né? Era uma universidade. Então nós vamos processar. A mulher ficou brava da faculdade, porque ela falou assim, você é um psicólogo, você não é um bibliotecário, você não pode estagiar fora da sua área. Eu falei, mas eu quero, assim, eu gostaria de ter essa experiência, mas não vai ser dessa vez. Eu falei, então tá bom, comigo obrigado. rolou isso também, assim, porque quando eu tava no começo da faculdade, eu tava muito nessa situação de, pô, preciso muito de alguma renda aqui. E aí, assim, no primeiro semestre eu já comecei a mandar meu currículo para tudo quanto era empresa, assim, na área de comunicação. Mas aí rolava um pouco disso, pô, você tá no primeiro semestre ainda, tá muito teórico e tal. E aí teve uma empresa que pegou lá, mas era para área administrativa, para entrar no estágio administrativo. E aí, quando eu fui conversar com a instituição de ensino, eles falaram, olha, se não for dentro da sua área, a gente não consegue assinar. Não, mas aí entra no que estágio. o Rafael falou, você vê as regras que a universidade impõe. Antes de... Assim, um ponto importante. Quem dá comando de aprovação para vaga de estágio é a faculdade. É eles que dizem sim ou não. Eles que dizem sim ou não. Assim, todo mundo pode concordar, mas se a faculdade discorda, o estágio não acontece, né? E existe ainda, né, esse sistema da faculdade levar muito ao pé da letra o que está escrito na legislação de estágio, as atividades têm que ser compatíveis com o curso, o seu gestor tem que ter a mesma formação. Sobre isso, inclusive a gente vai discutir mais, cara. A gente discute isso mais no detalhe, mas levar isso, levam muito ao pé da letra. A própria legislação de estágio, ela abriu caminhos, eliminando algumas regrinhas de gestor ter a mesma formação do estagiário, desde que esse gestor comprove experiência que possa corroborar com a formação naquela área. Então, assim, eu posso ser um engenheiro com muita experiência no RH, né, supervisionando uma psicóloga que está no RH, né, ou uma administradora, enfim, né, que está lá no RH fazendo um estágio. Mas eu preciso comprovar, né? O meu currículo, aí a faculdade vai fazer a avaliação dela, né? O currículo do Rafael comprova que ele tem experiência suficiente para formar nas atividades de RH a pessoa. E tem uma coisa assim também, não fique esperando a oportunidade perfeita. Isso. E eu vejo assim, às vezes, não, mas tem que ser na área que eu quero. Falei, às vezes você ganhou uma vaga de assistente para trabalhar de repositor de estoque na Calunga. Mano, aceita, cara. É o tipo de experiência que você vai ter de acordar cedo, de se disciplinar, de dormir na hora. Eu tenho casos de amigos jovens que eu convivo, que eu tenho um trabalho voluntário com jovens, quando eu não estou com jovens, eu estou voluntariamente trabalhando com jovens. E eu vejo que eles não sabem dormir. Ele vai fazer alguma ação de manhã, o cara não sabe como que dorme para poder acordar cedo e estar disposto. Então, ter um pouco disso, dessa experiência, desse compromisso, pode ser muito legal. Então, de novo, eu não estou querendo estragar o sonho de ninguém, mas
vai para cima, aproveita as oportunidades como elas aparecem. Podemos ir para a segunda pergunta? Bora. Segunda pergunta é a seguinte: 1 mês de estágio, coloca no currículo? Olha só. Estou fazendo estágio e hoje me falaram que vou ser desligado no final do mês. O motivo é que estão com muitos estagiários e precisam desligar alguns. Eu imagino que por ser só 1 mês, os recrutadores podem olhar torto para o meu currículo, mas não sei ao certo. Então, coloco a experiência ou omito? PS, essa é a minha primeira e única experiência profissional. Tipo assim, Cara. estagiário sofrido, entrou 1 mês e já foi quicado fora. Eu colocaria, porque normalmente, né, às vezes no processo seletivo, já aconteceu das pessoas me perguntarem, por que você entrou, por que você saiu, por que você ficou esse período na empresa, tal. E aí, numa hora dessa, eu no lugar dessa pessoa me justificaria, tipo assim, olha, eu fiquei 1 mês porque tava rolando o corte, tal. E aí, enfim, me explicaria ali, mas eu colocaria principalmente por ser a única. Olha, eu vou falar que eu não colocaria. Sério? Eu não colocaria. Pega muito mal? Não, assim, pra mim, eu ia até explicar. E se fosse no mês de julho, eu pô, não podia acho, ser um estágio mas assim, de eu não acho férias. que, de novo, assim, não acho que tá errado, a justificativa é perfeita. Mas eu não colocaria, porque se a pessoa me perguntasse assim, tinha muito estagiário, eles demitiram alguns? Demitiram. E por que demitiu você? Porque você foi a selecionada, né? Não, eles precisavam escolher alguns para serem desligados. E aí eu fui, é Foi um verdade. sorteio que eles fizeram e o meu nome saiu. Tipo, se fosse alguma explicação... Então, mas aí depende da explicação, né? Se for dar a explicação ali, precisaram sortear alguns estagiários para ser desligado e eu fui sorteado. Não, mas ninguém... Fica meio esquisito, Fica né? meio esquisito. Ninguém ia fazer isso. Muito estranho, então, sei lá. Possivelmente ela foi a escolhida por conta de ser muito recente, ainda não estava inteirada dos processos. Sim. Talvez Enquanto a seja outros desempenho estagiários. mesmo. Ainda não, né? Talvez seja desempenho mesmo. Aí é o seguinte... Eu acho que foi o signo. Mas até isso. O seu não bate com o da empresa. Era Sagitário, Saiu o resultado era Aquário, do mapa astral. Exato. Quando veio o mapa astral, falou, ixi, essa daqui E tem nós que cortar. batemos na numerologia do seu nome, não rolou. Você vai no inferno astral que nós não podemos arcar. Vai se virar em outro lugar. Mas assim, se tivesse uma justificativa muito boa, Sim. aí eu colocaria. Tipo assim, fechou minha verdade. área. Eu era de uma área de suporte que foi fechada para o core da empresa funcionar. Aí não tinha... Meu diretor foi demitido, inclusive. Sei lá, alguma coisa assim. Agora sim, o Rafa que tá aqui pode ajudar a gente melhor nisso. Vale dar um migué nessa hora? Um miguezinho assim? Não, era de fato um estágio um pouco mais curto mesmo, de 1 mêsinho. E aí? E aí, Raia, boa. Eu acho arriscado. Melhor não. Porque assim, a gente... Esse mundo é pequeno, cara. a gente tá no... pequeno. Os RHs, eles se falam, isso é importante todo mundo saber, porque assim, Verdade. deu mancada num processo de seleção, você pode se queimar muito. Porque os RHs se falam. E assim, RHs de concorrentes também se falam, tá? Isso é super natural, super comum. Tem grupos, trocam informações, faz muito bem um com o outro. E dependendo do que rolar, pode estar numa lista negra aí desses RHs, né? Então, não recomendo. Acho que se tiver a boa justificativa, eu tô com o César, acho que vale colocar, porque assim, o fato de ter a experiência mostra que ela passou por um processo de seleção rigoroso, foi aprovado, né? É um perfil interessante. Bom, se for aprovado, dependendo da empresa ainda, né, dá para se notar o quanto rigoroso é o processo seletivo de algumas empresas. E verdade mesmo, algumas empresas são conhecidas como boas formadoras de profissionais. Boas formadoras profissionais e processos seletivos rigorosos para você entrar, não é qualquer não vou dizer qualquer um, mas não é tão fácil, né, entrar num processo seletivo de algumas empresas. Então isso acaba trazendo pontos positivos. Tem essa boa justificativa, que pode ter sido isso também, né? Às vezes o corte acontece, muito novo, até eu formar essa pessoa, eu vou perder tempo, eu não tô com esse tempo, Melhor. eu preciso cortar quem começou agora, vou continuar com quem já joga, com quem já entrega, Sim. eu preciso fazer isso. Não sei se é essa a justificativa, a justificativa, precisa... Não, mas omitir, por exemplo, omitir não seria errado, né? É diferente você mentir e falar assim, não, eu quero um estágio de curto prazo, eu simplesmente não falo. Mas por que você não falou? Porque eu achei tão pouco, 1 mês, que eu não achei que fosse relevante colocar. Ponto.
Mas, de novo, se a sua justificativa for Exatamente. boa, Pô, coloque. Se Não dá pra dar um migué. Senão, É. não põe. Tá Melhor Agora, não. posso fazer um parênteses rápido aqui? Uma vez, eu conheci uma pessoa muito próxima da minha família que não conseguia estágio em lugar nenhum. Em lugar nenhum. E aí, eu, como era do RH, eu falei assim, cara, tá aqui o CPF do meu familiar. Você pode dar uma olhada para ver se tá tudo bem? O que ele fez? Ele tinha se endividado, e aí o CPF dele tava, não sei o nome, né, mas ele não, bloqueado, Negativado. né? sei lá. Negativado, e ele tinha processado uma empresa. Hum. E eu não sabia disso, mas eles pegam. Os RHs agora estão pegando isso também. Porque vira um pouco de medo, assim, pô, a não ser que tenha uma excelente justificativa para fazer isso, sim. isso vira um quesito de receio das Um empresas alerta, contratarem. Um alerta. Imagina o processo seletivo em banco tem... Exatamente, era isso que ele queria. Uhum. E era aí que ele queria entrar. Até antecedentes criminais eles pedem. Isso, tem... Eles chamam de background check, né? Uhum. Então faz essa avaliação, esse estudo para, enfim, dar essa palavra né? final, essa resposta do processo de seleção. Mas eu vejo que isso não faz parte da maioria dos processos, acho que são alguns bem específicos. O Até sonho dele era banco. O sonho dele era banco. Mas você vê, ficou tão ruim que, de verdade, ele teve que mudar os planos ali, fazer um ajuste, porque não conseguia mesmo. Vamos lá, não contrato pessoas da geração Z. Tem sido um pesadelo. Demitimos cerca de 95% de todos que contratamos. Uma vez demiti uma pessoa e seu pai me ligou perguntando o que poderia fazer para ajudar sua filha a ter seu emprego de volta. É isso. Vamos comentar. É polêmico. Eu tenho 2 comentários ali rápidos, eu vou fazer um, depois eu faço outro. Mas uma vez eu trabalhava na consultoria e eu tinha uma pessoa que era um analista que me dava suporte, estava sempre comigo. E um belo dia ela passou mal e a gente tinha combinado de chegar 8 e pouco, tal, 9 e pouco nada, 10 e pouco nada. Falei, pô, vou ligar para saber se tá tudo bem. De repente, toca o meu celular, é a mãe da analista, falando assim, César, tudo bom? Eu falei, tudo bom. Seguinte, ó, a Carolina não tá bem hoje, tá? Ela tá bem mal, ela tá aqui do meu lado, ela não conseguiu nem te ligar, e eu tô ligando para dizer que ela não vai trabalhar hoje. Aí eu falei, tá bom, qual que é o seu nome mesmo? Fernanda. Eu falei, tá bom, Fernanda, então pede pra Carolina assim que ela melhorar, pra ela tal. Desligou o telefone. Aí eu fiquei pensando, falei, cara, ela não conseguiu ligar pra mim, para dizer que ela teve que pedir para a mãe para fazer isso. E eu não sei explicar o sentimento de um pouco de dó. Cara, liga você, pô. Liga você, assume e fala, olha, eu não consegui, eu não tô bem, não tá legal para mim. E não tinha nada muito importante acontecendo, não era um problema. Mas ela não conseguiu, ela teve que pedir para a mãe fazer. Então, é um sinal que me preocupa de baixa maturidade, baixa tolerância a conflito, de lidar com situações conflituosas e conseguir superar. Então, não é uma característica da geração Z. Não, para mim não é. É uma característica de jovem. Que pode ser Z, pode ser Y, pode ser millennial. Mas o jovem é assim, é mais inseguro, né? Mas, desculpa falar tanto. Eu entendo que essa atitude, né, de desligar 95%, né? Ele tinha só 3 também, mas era isso. 95% mostra também uma falta de preparo, e eu acho que isso a gente precisa começar a observar também, dos líderes que estão trabalhando com os jovens talentos, né? Esse choque geracional, ele acaba trazendo essas dificuldades de lidar ou de compreender o jovem, ou de trabalhar com ferramentas que apoiam ou que consiga de alguma maneira engajar ou trazer o jovem um pouco mais para próximo de vocês, né, do próprio líder, enfim. Por isso que eu digo, contratem a agência 4. Boa. Ajuda, né? Ajuda. Mas isso aí que o Rafa falou é o seguinte, além de, beleza, ter que ter líderes ali que saibam também lidar com o jovem, mas tem uma característica nessa geração que de fato é meio único. Que não só, né, eles têm uma boa formação acadêmica
eles têm uma boa retaguarda financeira, Sim, uma geração que não tem que trabalhar para comer ou para sustentar a casa, normalmente a família já verdade. tem isso, mas eu acho que a última é o lance da retaguarda jurídica. Eles têm o Código Penal debaixo do braço, eles sabem se defender legalmente. Tanto é que tem esses crivos agora de checar se a pessoa já processou Isso. alguém ou não. Uhum. Gera um pouco de receio, né? E eu tenho um ponto também, como geração Z, né? Ah, é você então! Sou eu! Ah, Por favor, Mas- a demissão dela. Cleiton? Mas o que eu sinto também é que, assim, pra gente, tudo é muito descartável, né? Tudo é muito, tipo assim, falou muito, não tá bom pra mim, eu Não vou falou. fazer aqui de qualquer jeito, vou levar com a barriga, ou vou desistir mesmo e pronto, acabou. Então, assim, realmente, pra quem não tem ali uma necessidade de ganhar o dinheiro pra sustentar alguma coisa, né, pra se manter, é muito fácil jogar a toalha e falar, bom, não tá bom pra mim, eu vou ali procurar outro. Porque tem uma facilidade, as pessoas trabalham com a internet, as pessoas têm muita possibilidade de ter dinheiro e de arrumar outro emprego. Então é aquela coisa do líquido, né? Qualquer coisa, Pô, vamos. você falou do Bauman, né? Do É. Zygmunt Bauman, que ele fala da modernidade líquida, mas tem eu não sei se é um texto ou se é um vídeo que eu assisti dele. Ele falando assim, os jovens hoje, eles se relacionam com as pessoas como um patinador no gelo fino. A estratégia de não cair quando você está patinando no gelo fino é ser muito rápido, Uhum. porque você distribui o peso. Na hora que você para, o gelo quebra e você cai na água. Cai né? na água. E eles têm um pouco, de fato, dessa filosofia Uhum. mesmo, né? Tudo é muito rápido, É. porque eles sabem que se parar e tiver que ter uma reflexão ou um esforço maior, Vai eles ter que. caem. Uhum. né? Eu só quero defender os 5%. Tá. Vamos lá. Boa. Não, e assim, eu É recebi no bom meu ter ponto, alguém que eu pensa recebi, nisso. eu recebi no meu ponto de que é uma empresa grande de fato, que a Karen Exatamente. não faz questão de ler. Fundador lá, Life Flip Media. Depois a gente põe a É, gente muito põe a bom. legenda. Por Mandou, favor, hein? ótimo. A gente põe a legenda. Põe a legenda também. para facilitar. Tradutor. Obrigada. Vai lá, Karen, por favor. Mas Defendeu sim, 5%. porque eu tava pensando sobre isso esses dias, né? Uma geração bem volátil e tudo mais. Mas tem gente muito boa no meio dessa geração também, muito boa mesmo. E aí ele falou, demitir 95% é meio preocupante, sim, claro, mas ainda tem os 5%. E aí se ele deixa de contratar pessoas da geração Z, ele perde esse 5%. Então, não dá para criar esse tipo de preconceito. Me adicione depois no Instagram. Isso aí. Defendi vocês! Mas tem um texto famoso que fala dos 5%. Aquele professor que entra na sala de aula, tá aquela bagunça, e aí ele fica lá por 10, 15, 20 minutos e só bagunça. E aí ele começa a falar, ele fala, olha, só 5% dos taxistas são excelentes. Só 5% dos pedreiros são excelentes. E aí ele vai falando desses 5%, Vai falando dos 5%. que de fato fazem a diferença na área em que atua, qualquer área que atua. E aí ele fala assim, não é de surpreender que nessa sala eu só tenho 10 pessoas paradas esperando para começar a aula. Então, não faça parte dos 95%, né, que foram demitidos. Ou que foi demitido no primeiro mês. Põe ou não põe? Põe ou não põe? Mas vale a reflexão, né? Será que eu sou o 95%? Será que eu sou o 5%? Então, Esse mas é um aí, ponto importante, um comentário. Desculpa, eu tô muito empolgado, mas eu vou me controlar. Animado. Faz isso. Em alguma área da vida você é 95%. E você não pode ficar chateado por isso. Fala com paciência, enfim. E em outras áreas você é 5%. Qual que é a grande sacada? Nas áreas em que você é 5%, reza para ter um dinheirinho em troca disso. Uhum. Porque não adianta você ser excelente para assistir dorama. Excelente para brincar com o filho na praia. Bom, eu fui 95% na área de TI. Minha primeira formação é tecnologia. Eu sou 95%. E agora ele trabalha aqui. Com louvor, Agora eu trabalho com RH, então É bastante 5% do parecido. RH. Ai, cara. Muito bom. Mas a gente fugiu um pouco da pergunta, não sei se Não tem alguém quer pergunta, comentar. era só comentário. É só Era um comentário, né? de fato, um comentário. Só um Muito comentário. bem. Vamos lá, vou passar pro Rafa aqui. Ele vai ler pra bom. gente agora. Vamos lá. Isso é grande, hein? Pô, também deram uma sacanagem com o cara, né? Mas não tem nada em inglês aqui, então menos mal. eu menos saí mal. bem. Bom, é normal ficar à toa e sem fazer nada no estágio? Faz uns 3 meses que estou no estágio.
Entretanto, muitas vezes eu acabo travando em alguma tarefa por algum erro que dá em alguma parte crucial. E aí eu peço ajuda para os meus superiores. A questão é que nem sempre eles estão disponíveis para ajudar, porque eles têm muitas tarefas para cuidar e etc. Então, às vezes, em poucos minutos eles me respondem, e às vezes eu acabo tendo que esperar horas ou até um dia inteiro para receber auxílio. Nisso eu fico meio sem ter o que fazer, já que a parte mais crucial das minhas tarefas estão dando erro e eu não tenho como progredir em nada. Nisso eu fico fazendo outras coisas. Vou estudar para a faculdade, vejo algumas aulas no YouTube. No trabalho, isso. Releio trechos do código, enfim, ou sei lá. Mas ontem, por exemplo, eu fiquei o dia inteirinho sem fazer absolutamente nada por conta disso. Isso é normal? Acontece ou já aconteceu com vocês? E aí? Normal, eu acho que não é, né? Cara, Mas já me aconteceu. O normal, foge um pouco do normal, né? Normal a gente sabe que não é. Fazer nada no estágio. Mas já me aconteceu. Não é normal. Assim. No estágio eu escrevia reportagens, eu escrevia matérias, e aí já aconteceu de, tipo assim, eu precisar, sei lá, de uma fonte, ou precisar da revisão do texto. E aí não ter o meu chefe ali disponível, então eu não conseguia publicar aquele texto no site do jornal, porque precisava do... E aí, tipo assim, aí, como é notícia, né, aí perde o tempo, tal, você vai publicar no outro dia, mas todo mundo já postou, todo mundo já viu em outro lugar. Já aconteceu, mas eu não acho que seja normal. E aconteceram poucas vezes, assim, não foi... Assim, não é normal, e eu acho que prejudica até o próprio estagiário, né? Você tá lá fazendo estágio em que você não tá fazendo estágio, né? Suas atividades são outras. Tô vendo código, estudando, enfim, pelo menos tá aproveitando bem o tempo para outras coisas. Mas eu acho que vale uma provocação aqui, né? Você ter alguma iniciativa de puxar a agenda ali do seu chefe, acho que deve ter abertura para isso, né? Ou dessas pessoas que estão envolvidas no processo, marcar uma agenda com eles e falar assim, cara, é o seguinte, eu não consigo trabalhar, assim, a gente precisa rever esse processo. Assim, qual que é a autonomia que eu posso ter, até onde eu posso chegar para você validar o negócio e as coisas acontecerem, né? Eu vejo dessa forma, porque não é normal e da maneira que tá, eu acho que o estágio vai acabar e essa pessoa vai sair muito frustrada, porque não aprendeu nada. Não desenvolveu. Né? Foi uma oportunidade. E aí numa entrevista, numa próxima entrevista, o que eu vou falar? Nossa, olha, eu tava no outro estágio, o estágio foi péssimo. E o detalhe, eu não fazia nada, eu ficava no YouTube. E aí estudando pra prova. Estudando pra prova, e é isso aí. Né? E o estágio acabou. Essa é a minha experiência. Quais foram as suas atividades, então? Eu estudei. YouTube, eu sou profissional de YouTube, viu? Precisa buscar. Fiz vários cursos no Alura. Eu já vi, a gente falou assim, Excel médio, até lá, PowerPoint médio, internet avançada. Que isso, cara? Mas, sabe, eu acho que não só a iniciativa para você marcar um momento com o seu gestor, sim, de repente você bate uma agenda da semana ali, alguma coisa assim, né? Mas talvez um pouco de iniciativa, porque eu tenho acompanhado alguns estagiários já há uns 4, 5 anos mais ou menos, e eu percebo que tem alguns perfis, né? Então tem a pessoa que, de fato, não tem muito contato com o gestor, por uma questão assim, tô online, nunca vou para o escritório, e, enfim, não tem contato com o gestor não para no escritório, sempre está em campo e tudo mais, então é um pouquinho mais complicado mesmo. Mas eu acho que precisa de iniciativa em que sentido? Dos processos que eu cuido. O que eu posso melhorar, então, naquele momento que eu tô à toa, entre aspas? Né? Vai fazendo alguma coisa legal. De repente você vai apresentar aquilo para o seu gestor, ele vai olhar, pô, o menino tem talento. Vou começar a demandar mais coisa para ele. Então, não só a iniciativa para puxar uma agenda, mas a iniciativa de melhorar um processo também dentro ali do que você está trabalhando no seu dia a dia. Né? Você vê, eu ia comentar duas coisas nessa fala dele. Primeiro, a diferença entre normal e comum. Porque, por exemplo, é normal ser assaltado no Rio de Janeiro ou em São Paulo?
Não, não é normal, é uma coisa muito esquisita, um negócio muito desagradável. Mas é comum. Mas é comum. Mas é comum. Uhum. Acontece. Faz sentido. Então, nesse caso aí, eu tenho a impressão de que é comum no começo. Vamos falar de 3 meses? É comum, nos primeiros 3 meses, você ficar meio dançando, sambando ali, caçando o que fazer. Tanto é que é o momento que você tira para ficar lendo, sei lá, o código de ética da empresa, ou ficar lendo qualquer... às vezes tem uma universidade corporativa que você pode acessar e poder se inteirar da cultura. Enfim, são atividades que você não vai conseguir fazer depois, porque é a hora que você se inteira dos sistemas, dos processos, chove trabalho para você fazer. Então, eu não recomendaria você, sei lá, fazer coisa da faculdade, ou você ler texto, não faça isso. Tenta se inteirar dos processos da sua área. Parece que é um tempo que você não está fazendo nada, mas é uma enganação. Você deveria estar antenado assim, quem são as pessoas? Quem são os líderes? Quais são as áreas de relacionamento? Quais são os trabalhos mais difíceis? As coisas mais importantes que eles estão fazendo? E tentar se inteirar. E uma dica crucial, não chegue e fala assim, no que eu posso te ajudar? Aí complica. Ou o que eu posso fazer? É melhor você gastar um tempo pensando o que eu posso fazer e perguntar se eu posso ou não, do que você pedir para alguém te dar trabalho. Então, normalmente, quando alguém te pede, pode acontecer, né? Claro. Mas normalmente, quando você pede para alguém te dar o trabalho, você está me dando mais trabalho. Porque agora eu tenho que fazer o meu e tenho que pensar em alguma coisa para você fazer. Exatamente. E pior, eu ainda vou ter que te monitorar para ver se você fez direito. Então, é melhor você assumir a responsabilidade de um trabalho e perguntar se pode ou não dá para fazer, ou se pode ou não pode, do que ficar pedindo para as pessoas te darem trabalho. Mas assim, comum, viu, meu jovem? Comum. Não é normal, mas é comum, acontece. Paciência. É isso. Vamos lá. Sou um babaca sem noção por tacar uma torta na cara da minha chefe? Ô, galera. Eu quero muito saber. Gente, olha, tem toda uma história. Eu acho que ele fez o que muita gente gostaria de fazer um dia. Espero que seja um jogo. Espero que seja um pensamento jogo. intrusivo dele foi pra ação. Foi longe demais, né? Mas vamos lá que tem a história aqui pra gente ver. Tá bom, vamos lá. Olá a todos. Preciso de uma perspectiva sobre a situação que aconteceu recentemente no meu local de trabalho. Houve um evento de arrecadação de fundos no meu escritório, onde eu sou estagiário, para arrecadar dinheiro para uma instituição de caridade. Como parte do evento, houve uma barraca de lançamento de torta na cara. E os funcionários puderam se voluntariar para receber tortas, tá? Se voluntariar para receber tortas. Vamos gravar essa informação. Tudo por uma boa causa. Minha supervisora concordou em participar da barraca de lançamento de tortas. Quando chegou a minha vez de fazer uma torta para ela, cheguei perto e espalhei a torta, que na verdade era apenas um monte de chantilly misturado com calda de chocolate. Putz, tinha calda de chocolate. Em seu rosto e seu cabelo. As pessoas riram, eu achei tudo muito divertido. No entanto, foi como se o humor da minha chefe tivesse mudado depois da torta. Antes disso, ela parecia estar se divertindo e tolerando todas as tortas na cara. Mas depois das minhas, ela parecia infeliz. Ainda não falei com ela sobre isso, mas será que eu passei os limites? Será que eu passei dos limites quando passei a torta no cabelo dela? Eu ia perguntar da intensidade, como que foi essa tortada, às né? vezes foi eu acho que você tem que segurar a empolgação, sabe? Você já chega assim com um olhar triste, né? Ai, chefe, não acredito, sou eu que vou ter que fazer isso com você. Poxa vida. Tem um teatro, né? Tem um teatro. Dá aquela fingida antes. Não, chefe, não. Você dá uma risadinha vou passar assim de pro lado. outro. Não, chefe, vou passar pro outro. Acho que eu vou deixar o amigo fazer. Vou deixar o amigo fazer, né? Aí mas assim... ela insistiu, aí você falou, tá bom, eu faço. Tá bom, eu faço. Daquele jeitinho, né? Porque dependendo da intensidade, meu amigo... É que provavelmente foi pelo cabelo demonstrou... todo, assim... Não, a intensidade, a passada no cabelo matou. Não, aí, né, achei um pouco babaquinha. Se foi nessa intensidade, espalhando por todo o cabelo, a chefe perdeu o brilho... Mas eu acho que esse estagiário, ele tem que prestar atenção na intuição dele. Se ele acha que ele passou do ponto em que as coisas mudaram, ele deveria ter uma conversa com a gestora. E uma conversa muito humilde, assim, muito humilde. E talvez até já admitindo. Porque se ele acha que passar no cabelo, parece que não foi intensidade. Não foi intensidade. Parece que foi o cabelo. Tá aqui. Ele já poderia chegar falando assim, olha, gestora, eu andei pensando no que aconteceu e eu acho que eu passei do ponto quando eu coloquei a torta no seu cabelo.
Eu queria Bem pedir... sério, assim. Ih, desculpa. Eu acho que ele podia falar chorando. Chorando. Se ele quer garantir o emprego dele, é melhor chorar, por via das dúvidas. Já chega chorando. E tentar colocar uma posição mais empática ali. Olha, eu imagino, porque a gordura no cabelo... Bom, eu não teria esse problema nenhum. Eu realmente, Perfeito. pra mim, não ia fazer nada. nenhuma diferença, só né? aqui grudada nas sobrancelhas dele. E ela é um trabalho tirar, mas, na narina. mas já chegar falando e pedindo desculpa. Na minha opinião, se tá na dúvida, é porque tem alguma coisa aí. Confia na sua intuição. A intuição normalmente aponta pro lado certo. E se Segue ele ela. desse uma de César? Como assim? Pô, meu, você viu? Passei sem querer no seu cabelo. O que é melhor? Nossa, minha mão escorregou assim. Será que é melhor ou mesmo chorando? Chora ou vai assim igual o César? Não, eu choraria. Eu pararia chorando. Eu tenho uma opinião um pouco impopular, assim. Eu acho que... Eu quero muito saber a sua Ninguém opinião mandou. popular. Quem tá lá, muito. quem tá na chuva Ninguém pra se mandou. molhar. Quem tava lá, Certo, ela se acho voluntariou. Mas é a chefe. Ô, Ah, mas Cleiton, assim- você tá ouvindo o que ela Mas ela tá se falando? voluntariou. Não, tem isso também. Tipo, não, assim, tudo bem, tá? Tipo, realmente, passar no cabelo, eu não gostaria que passasse Já no meu pensou cabelo. nesse cabelo Mas aí talvez incrível? você Eu não não entrasse gostaria. na brincadeira. Mas, eu já ia evitar, porque eu sei que tem a possibilidade. Ah, justo. Ou então, pelo menos assim, não ia mudar o meu humor na frente da pessoa, entendeu? Ia ficar, não. Mas agora, Depois será eu vou. que ela, Você vai ter que o humor comprar dela meu mudou shampoo, porque o pessoal mas- tirou sarro ou porque Ou por causa da foi ação. a ação do estagiário? Porque também tem isso, Porque, às vezes assim, a pessoa que- ficou, pô, me humilhou e ainda riu da minha Ai, é cara. muita insegurança, Nossa, né, mas aí é. entra o que você falou. Tirou meu, muito você entrou na sarro. brincadeira. É. Você entrou na brincadeira. É, mas será que foi isso? Será que foi ele o motivo? Ou será que foi as pessoas que começaram a tirar sarro, né? E aí fez com que ela, Então. Mas aí, por via das dúvidas, por se via humilha. das dúvidas, Não, acho não que vai é lá. o Se caminho do humilha e garante César. o emprego. Tá. É, melhor chorar e garantir Porque um aqui emprego. tá. Não, mas assim, parece meio hipocrisia o que eu falei, mas ele tá na dúvida. Ele tá se sentindo meio assim, cara, eu acho que eu passei do ponto. Então, Eu criei uma situação, eu acho que eu criei uma situação de desconforto entre eu e ela. Se ela não vem falar com você, cara, vai você falar Vai com lá? ela. Eu acho que é melhor resolver essa situação, porque senão o clima ele nunca vai ser o mesmo. E ele vai né? sempre se vai ter acontecer aquela. qualquer coisa, ele vai nunca ficar na vai Sempre vai estar desconfiança. relacionado àquilo. Então, Ele vai ficar, tipo, resolve, o clima volta ao Nossa, normal eu e acho tá que tudo certo. idade da parte dele também. Maturidade. né? Maturidade, isso Maturidade. mesmo. Aham. Mas aí eu vou falar uma outra coisa que eu acho que essa história tá rendendo muito, mas só uma última coisa. Da posição da líder, eu acho que ela pode ter rolado um arrependimento. Alguma coisa assim, porque eu me expus demais. E aí eu tô criando uma relação agora de desrespeito entre eu e os meus colaboradores aqui. Pode ser que ela tenha repensado na própria postura dela. E talvez não tenha sido tão natural assim, né? Eu ter que mudar meu estilo, que é mais descontraído, porque parece que ela era uma pessoa leve, descontraída. Mas eu acho que naquele momento deve ter caído uma ficha assim do tipo, foi demais. Eu fui brincalhona demais, errei, fui moleca. Vou voltar a ser um pouco Vou mais voltar. sério. Acho. Porque eu sofro um pouco disso. Às vezes eu faço Ele um pouco sofre disso. um pouco disso. Eu tô tentando aqui, né? Tô tentando. Podemos passar para uma próxima? Manda lá. Bora lá então. Não consigo um estágio de jeito algum. Não consigo um estágio de jeito algum. Aplico para várias vagas de estágio diariamente e, infelizmente, a maioria é pela plataforma demoníaca da GUP. E nenhuma mísera entrevista eu consigo. Faço uns testes ridículos de perfil e de joguinhos imbecis, mas nunca tenho um retorno positivo. Já passei em teste prático e perdi nesses supostos testes de match com a empresa. Tô quase desistindo e aceitando a vaga em subemprego, já que me formo ano que vem e não vejo perspectiva de arrumar nada na área. E aí, meus caros? Eu acho que entra naquilo que você falou. A pessoa processou outra empresa. Não é possível. Será que ele está se esforçando tanto assim? Aplicando para esse tanto de Diariamente, vagas falou. mesmo? Diariamente. Diariamente? É, assim, experiências. Já apliquei para muitas vagas, mas consegui uma delas eu consegui. Por essa dita cuja plataforma aí. Que eu não quero citar nomes para me cancelarem. Não vamos falar que é a GUP. Não vamos falar que é a GUP. Mas, assim, realmente é difícil por lá, né? Eu acho que é difícil, tem as questões. Mas nenhuma. E no último ano, No último ano, cara,
Dá uma checada, vê se o CPF ainda tá ativo. Vamos trocar de plataforma, né? Vamos trocar? De plataforma. Esse é o caminho. Cite exemplos, vai. Por favor. Bom, Quais plataformas? primeiro, vai lá para a companhia de estágio. Sim, não, fala aí. Certeza O que você vai Rafa- conseguir uma vaga agora. Perfeito. O Rafa é um Ele garante, o Rafa garante. Certeza. Mas acho que tem primeiro, existem plataformas que elas não foram preparadas para esse tipo de processo de seleção. Então, eu acho que é uma boa reflexão. Então, olhar plataformas que são focadas nisso, né, em vagas de estágio, acho que é um bom caminho. Também é relevante olhar as características todas as vagas que ele está se aplicando. Porque, quando a gente fala de vaga de estágio, estar no último ano da graduação também pode acontecer de não dar match com o perfil daquela empresa, porque normalmente tem empresas que querem um contrato superior a 12 meses, 2 anos, porque no máximo são 2 anos de estágio, então ela quer o tempo maior, porque tem todo um processo de desenvolvimento por trás disso. Então, se eu trago um cara para ficar 6 meses, ele não vai entrar nem na primeira fase do processo de desenvolvimento, né? Eu não vou conseguir trabalhar na formação desse jovem. Então, eu acho que o primeiro passo é assim, para de atirar para tudo quanto é lado e começa a olhar melhor os perfis das vagas que tem mais match com essas características que ele tem, curso, ano de formação, a própria localização, né? Não dá para se candidatar a uma vaga de São Paulo para ir lá para Jundiaí. Cara, não vai conseguir. Então é importante, acho que, primeiro ter essa reflexão de, deixa eu olhar essa vaga, deixa eu ver o que essa vaga pede. No descritivo da vaga sempre tem, no próprio descritivo tem. Finalização em tanto, exatamente. Tal. Então assim, olha primeiro e se aplica para essas vagas nesse sentido. Tô em dúvida onde essas informações estão. Cara, as plataformas, né, e tem sites que eles trazem todas as vagas de estágio, de todas as plataformas, e ali tem todo o detalhamento das vagas. Perde uma horinha ali, olhando detalhe por detalhe, e se aplica naquelas que faz mais sentido, que tenha mais match com o perfil, porque senão vai ser essa loucura, ele vai se aplicar para 100 e o retorno vai ser sempre o negativo, porque não deu match. Mas no discurso dele dá a impressão que tem uma escassez, assim, não existe, e não é verdade, cara. Ele tem muita oportunidade. Tem muita pra oportunidade, pra trabalhar. Tem muita oportunidade. Não entra nessa De escassez. exatamente. Tem muito. Não vai nessa. E não desiste, porque né, um dos comentários, tô pensando em desistir, eu acho que não é o caminho desistir, eu acho que é olhar com mais critério, que a informação tá lá, você olha, a informação tá lá, tem tudo a ver com o meu perfil. Mas você vê, É a mesma coisa de se inscrever por uma vaga que pede inglês, eu não tenho inglês nenhum, então, cara... Mas eu acho que a internet, ela tirou o vitimismo de um jeito muito cruel, assim. É ruim de você falar, tá vendo, eu não consegui. Mano, se você tem recursos na internet, tem recursos infinitos. Você não tem como falar assim, não, eu não sabia. Não, cara. E tem um outro... Só você colocar. E tem outro detalhe, que assim, eu vejo isso diariamente. É currículo desatualizado. Como o cara manda desatualizado já? Não, ou manda desatualizado ou não preenche na plataforma entendi. todas as informações, não está atualizado. Entendi. Incompleto, então, né? Tá incompleto. É que ele acha que não é necessário. Não é necessário. Informações, eu não sei se é uma preguiça, tá? Aí é uma pergunta, mas fica a dica aqui, mas... Não tenha preguiça, preenche não tudo. tenha preguiça, eu sei que é muita plataforma, é um saco ter que preencher nessa plataforma, na outra, nessa, mas cara, se você quer uma vaga, é o sacrifício, né? Na minha época era fazer currículo no papel, colocar no envelope, levar no correio e mandar, e esperar que essa carta chegasse lá pro RH, para ele abrir a carta e ver que era meu currículo, ler e me chamar para uma entrevista. Ou eu tinha que sair com a minha pastinha na mão, andar a Paulista inteira. Onde tem uma folha de sulfite escrito contrata-se. Então assim, hoje eu não preciso sair de casa, eu faço o currículo nas plataformas, sem sair de casa, sem nenhum tipo de problema. Mas assim, se for para fazer, faz o currículo completo. Sim. Porque senão, é isso que vai acontecer. Beleza. Perfeito. Beleza, bora lá. Muito bom. Primeiro estágio. Opa. Estou no primeiro semestre da faculdade e gostaria de buscar um estágio na área. Minha dúvida é, preciso saber algo antes de estagiar ou lá vão me auxiliar e ensinar as coisas a serem feitas?
Meu medo é chegar despreparado sem saber o que fazer. Se tiverem dicas sobre coisas para eu pesquisar antes do estágio, ficarei agradecida. Eu queria apertar a bochecha desse estagiário. Graça, que menino bom, que menina boa. Eu posso só dar uma sugestão assim, não se preocupa tanto em qualificações técnicas para um estágio. São importantes, são muito legais, mas tenta se qualificar no campo comportamental. Então, se você se envolver em algumas atividades extracurriculares, desde trabalhos voluntários, e se você conseguir mostrar para a pessoa o tipo de atitude positiva que você tem, isso tem um peso muito grande. Porque normalmente quando a empresa contrata estagiário, ela está imaginando que vai treinar você na técnica, mas ela não consegue te treinar nas habilidades sociais ali, né? Brilho no olho, garra, determinação, isso é difícil de ensinar. Eu acho que uma coisa que... Inclusive tem um vídeo da Agência 4 que vai aparecer em algum lugar da tela. Clica lá que a gente vai falar disso melhor. Eu acho que eu iria, assim, para esse mesmo caminho, né? As habilidades técnicas a gente desenvolve ali, mas pesquisaria, tipo assim, a empresa, daria uma olhada no site, Nossa, a cultura sensacional. da empresa, essas coisas assim, eu iria por esse caminho, assim, de pesquisar bastante, dar uma boa fuçada, para eu já chegar lá sabendo, opa, eu tô lidando com esse tipo de ambiente. E aí fica até um pouco mais fácil de se conectar. Legal. Sabe que eu estava falando com uma estagiária essa semana e ela falou assim, eu fui a única da minha turma de entrevistados que não conhecia a ferramenta Power BI, mas mesmo assim ela foi contratada. Aí eu fiquei refletindo um pouco sobre isso. Hoje em dia, as entrevistas elas vão mais a fundo, né, no conhecimento também das pessoas. Mas eu acho que isso que o César falou é muito importante, de você ter brilho no olho, garra, demonstrar força de vontade. Então ela respondeu, né, a essa pergunta, ela falou, olha, eu não conheço, mas eu posso buscar cursos aqui e fazer. E, de fato, quando ela foi contratada, a primeira semana, ela já começou a pegar na plataforma da empresa cursos que ela podia fazer de Power BI, e o projeto de estágio dela era sobre isso. E ela fez sozinha, que legal. não era Muito bom. da área de tecnologia, nem nada de dados, era mais humanas mesmo, e ela fez o curso e fez um projeto que era de Power BI. Eu fiquei bem feliz por ela. Que legal, superação também, É né? isso Mas mesmo. superação. E isso que você trouxe me lembrou de uma história que eu vivi na própria companhia de estágios, num processo de seleção. O candidato estava participando de um processo seletivo para uma empresa multinacional e um dos pré-requisitos era o inglês. Né? E tinha uma etapa de testagem desse idioma, passava por essa fase e tal, e quando o candidato chegou nessa etapa, travou, mas ele botou um desafio. Ele falou, eu tenho vontade, eu quero essa empresa, né? Eu sei do meu potencial, vocês não vão se arrepender de me contratar. E eu coloco uma meta para mim, eu vou aprender o inglês em até 2 anos do meu estágio, né? E eu vou terminar com a competência que vocês precisam para me efetivar. Nossa, até arrepiei. Cara. Que fiquei... E a empresa comprou a empresa o desafio, comprou né? o desafio, ela ficou impressionada, né? E foi o que fez, né? Logo que foi contratou um professor particular, imagino eu, e aí tocou a vida. Se desenrolou no inglês. Se desenrolou no inglês, né? Porque, no geral, às vezes você vai ver a utilização do idioma, às vezes no dia a dia, nem é tão frequente, é esporádico. Então dava tempo para o estagiário se aperfeiçoar. E eu acho que vai muito de encontro com o que você falou, né? Essas habilidades técnicas a gente consegue adquirir de outra forma. O comportamental. Sim. Pô, mas desculpa falar mais, mas esse lance de você buscar a empresa e saber da empresa é fundamental. Eu estava uma vez numa empresa muito familiar, gigante, muito familiar, né? Ou é ou não é, mas enfim, uma empresa familiar, gigante, e aí a recrutadora falou assim para mim, César, não adianta chegar aqui de cabelo pintado e brinco no nariz. Se você não pesquisou a minha empresa, cara, você pode ter a atitude que for, não vai rolar. Então é legal você fazer essa liçãozinha de casa para se preparar para o estágio. Mas bora para a próxima que nós já estamos... Bora. Vamos lá. A dura crítica da Jodie Foster, a geração Z. Trabalhar com eles pode ser muito irritante. A atriz e diretora americana, né, Jodie Foster, 2 vezes vencedora do Oscar, afirmou que trabalhar com a geração Z pode ser muito irritante. Em entrevista ao jornal britânico The Guardian,
ela disse que às vezes tem dificuldade para entender as atitudes dos mais jovens em relação ao trabalho. Eles são realmente irritantes, especialmente no local de trabalho. Eles são assim hoje. Não estou afim, vou chegar às 10h30. Ou, por exemplo, em e-mails, digo tudo está gramaticalmente incorreto. Você não verificou a ortografia? E eles respondem, por que faria isso? Não é um tanto quanto limitante? Os 95, né? É os Os 95. 95% estão aí, pô. Estão aí. Só um comentário. Eu tenho uma amiga que trabalha em um banco. E todo trabalho é presencial, eles não têm nenhum dia de home office. E ela tem algumas estagiárias, né? E uma das estagiárias, quando vai chegando assim, feriado, né, e tudo mais, ela fala, poxa, será que a segunda-feira do feriado eu posso trabalhar de casa? E ela fala, olha, não pode trabalhar de casa, tem que vir presencial. E aí chega na quinta-feira, ela aparece ali com um atestado médico, porque alguma coisa aconteceu, não foi uma vez, foram umas 3 vezes pelo menos. E aí, para surpresa dela, a estagiária decidiu sair, foi para outra oportunidade, ou só sair mesmo, eu não me lembro exatamente, mas rolava umas coisas assim. Aí dá para entender um pouquinho aí a crítica, né? Da Judy Foster a essa geração, né? Não vou poder folgar na segunda, só um minuto. Atestado. Gente, tem... Ela dá o reverse do Uno. Exatamente. Assim, vai muito com o que a gente já comentou aqui, né? Então, é uma geração que tem todo um respaldo e não está tão preocupada com algumas questões, né? Às vezes até de futuro, isso para eles talvez até seja incerto, né? Não tenho muito essa visão de futuro. Tem regra do jogo, se a regra do jogo não for cumprida, né, tem as suas penalidades. Então, é aquele velho conhecido ditado, né? Em exame pelo amor ou pela dor, então... E assim, vamos combinar um negócio, né, meu? Se você não tá feliz... Você não tá afim, feliz... Cara, atrás, né, meu? Não sai. Eu entendo que é um desabafo da Judy Foster, eu entendo. Sim. Mas assim, meu, ela acha uma galera... Assim, do mesmo jeito que ela achou um pessoal meio irritante, ela vai achar uma galera... E esse que não quer, é o que a gente falou, cara, tá dispensado. Vai pro mercado. Gente. E vai aprender. Aprende. Com as na dor ou no amor. Na dor ou no amor vai aprender. É verdade. E é aquilo, eu não tenho como defender a minha geração, porque realmente é isso. Tá difícil. Mas, tipo assim, eu tive que aprender. Assim, o peso das responsabilidades, tanto da vida quanto a noção de responsabilidade no trabalho, me fez ter que aprender. Então, a ficha precisa cair em algum momento. Né? Alguma hora vai cair. Porque é isso, tudo bem, a gente tem o respaldo, mas chega uma hora que os pais também cansam, né? E uma hora o dinheiro acaba. Também. Uma hora o dinheiro acaba. Não, imagina hora você quer ter a sua independência financeira. Uma hora as coisas vão apertando o calo ali. Chega um dia, que aí você entende que se eu chegar atrasado e for descontado do meu salário, pô, não vai ser legal. Então, peraí, deixa eu chegar na hora. Se eu não fizer tal coisa e acontecer alguma coisa, eu for demitido do meu trabalho, não vai ser legal, porque eu preciso me manter ali. Então... E tem um negócio por detrás dessa reclamação que é o seguinte, é como se fosse assim, cara, eu vou ter que formar esse jovem, sou eu que vou ter que falar essas coisas difíceis, porque de fato, na maioria das vezes, pai e mãe não falam, os amigos não falam, a própria, sei lá, clube, igreja não falam. Cai em cima do trabalho para explicar, olha, não é assim que funciona. Você está sendo muito chato, você precisa mudar. Igual você, meu cachorro. É insuportável. Que geração insuportável. Mas tem umas pessoas que não se tocam. Só citando um exemplo aqui, eu tenho uma conhecida de 25 anos que vem o desconto do salário, que vem a demissão e fica se perguntando, poxa, mas a empresa não me pagou direito. Fico
não pagou direito é porque você voltou, É porque voltou, né? Hoje de manhã ela me ligou e falou assim, eu fiquei assustada, porque eu achei que o açúcar aparecia sozinho no pote. Olha! E ele não aparece. E não tinha açúcar para colocar no chá, porque ela tinha que comprar o açúcar. Ela falou, mas por sorte eu achei um adoçante dentro do armário. Então, às vezes, as pessoas não se tocam, né? Vão aprender ele depois de velho, depois que o pai começa a processar para sair de casa. Vocês já viram isso? Nossa, Os processos lá dos Estados Unidos? Sim. Pais processam o filho para que ele saia das suas casas. Depois dá uma Pois isso tem que pesquisada. acontecer E venceu, mais hein? cedo. Venceu! E venceu. Calma, quem venceu? Quem? Os pais venceram. Ufa! Filho, Então a gente Você tem 30 dias para sair de casa. Exatamente, gente, olha, é difícil mesmo. Não é nada fácil. Mas Bora pra próxima. vamos lá aí? para a próxima. Bom, vamos lá. Eu sou um babaca por não contratar uma pessoa, porque há 12 anos atrás ele jogou suco em mim. Rancorosa, hein? Tá um negócio de jogar as coisas nos outros, né? Ah, né? Rancorosa. Tô ficando preocupado com isso, né? Então. Pô, Mas vamos à história pra gente entender o que aconteceu. Há 12 anos, fui a um casamento bem chique de alguns parentes. Tava tudo muito lindo. Minha tia pediu que eu a ajudasse trazendo um prato de salada. Ao entregar o seu prato, seu filho, Jack, de 8 anos, começou a gritar, dizendo que eu estava atrapalhando ele. Não satisfeito, ele bateu no prato, que foi direto pro meu rosto e jogou um copo de suco de laranja em mim. Garotinho, né? Pô, Fiquei habilidoso, hein? furiosa. Conseguir tudo isso. Fiquei furiosa. Meu irmão me levou ao banheiro para me ajudar a tirar o molho da salada do meu cabelo. Garotinho, né? Você é safada, gracinha. Meu irmão me levou ao banheiro para me ajudar a tirar o molho do meu cabelo e fomos embora depois disso. Atualmente, eu sou alguém de posição superior na área em que atuo e administro o meu próprio negócio. Há alguns dias, meu assistente mencionou que um dos candidatos compartilhava o meu sobrenome. Foi o Jack, aquele garotinho. Ele gostaria de trabalhar como estagiário sob a minha supervisão e propôs um projeto que parecia plausível. Verifiquei seu histórico escolar e estava de acordo com o padrão que eu estabeleci para os meus estagiários anteriores. Ele não se destacou, mas também foi bom o suficiente para passar na triagem inicial do meu assistente. Ver o nome dele trouxe todos os tipos de emoções em mim. Fiquei irritada e surpresa com a audácia dele. Eu também não conseguia me imaginar trabalhando tão próximo dele por tanto tempo. Então, disse ao meu assistente para remover a inscrição de Jack da lista. Fui sem noção por isso. Foi sim. Pô, era um garotinho de 8 foi anos. sem noção. Muito rancorosa. Não, perdoa. Não, gente. Era um molequinho de 8 anos. Não, bem pequenininho, gente. Não, mas peraí. Já E passou, se já você tava bem foi maduro aquele já. menininho de 8 anos, Não, né? peraí, mas calma. Dá peraí. uma chance pro garoto. Não. Evoluiu, né? Amadureceu um Amadureceu, pouquinho. faz Vamos lá. sentido, é. Propôs coisa plausível. Foi, tava bom na ali, escola. deu match com o perfil, deixa ele. Deixa ele pra próxima etapa, gente. Vamos lá, dá uma chance pro menino. Depois você arruma outra desculpa pra tirar Essa ele. exclusão foi sem motivo. Eu Foi levaria sem ele motivo até- plausível. Até a etapa da conversa com o gestor. Se eu sentasse na mesa e ele fiz qualquer tom de ameaça, aí eu eliminaria. Mas se ele conversasse comigo Sim, de boa... Sim. Eu jogava suco nele. Será que essa pessoa... Eu vou te contratar se você aceitar um suco na cara. Será que ele se lembra, o de 8 anos, né? Porque às vezes você nem Não, lembra mais às vezes de um episódio tava com desse. sono né? ali, coitado do menininho, jogou sem querer o suco. Uma né? criança Deu desse uma nível de chance. maldade lembra, com certeza. Não, É. não foi sem maldade. Ficou guardado, alguma. né? Lembra e deve estar contando pros amigos da escola dele até hoje. Teve uma vez que eu joguei o suco de laranja. E derrubei a salada E também. derrubei a duas salada. coisas. Exatamente. Mas assim, eu vou defender essa gestora pensando assim, se eu conhecesse a mãe dessa criança, se eu já soubesse como é que fosse o esquema, talvez eu ficasse um pouco de receio mesmo. Você não sei se eu vou conseguir trabalhar com você aqui e misturar as coisas. Se ela Sim, tomar sim. uma decisão do tipo, eu não vou ter maturidade de conseguir gerenciar isso, cara, foi boa decisão, parabéns, nem continua. Esse menino, se for bom mesmo, ele vai achar outras oportunidades. Agora, se foi só por ódiozinho no coração, né? Eu Aí acho realmente que foi foi rancor puro. Injustificável. Eu Acho que acho. foi Não, rancor puro. mas imagina você numa situação que você sabe que você não vai conseguir gerenciar. Você fala, cara, eu não vou conseguir gerenciar isso aqui direito. Vou... Não, então muito é imatura ela, né, gente? uma tadinha. Vai né?
monogamia, né, campeã? Um casamento chique, Karen. Casamento chique. Ah, gente, Imagina ela passou o desculpa. casamento inteiro com Caesar salad na Mas cara. acontece É só dar uma... também. É normal? Não, mas É normal. É comum. às vezes ela mesma poderia virar um prato em cima dela e aí ela ia embora, ia ficar com raiva dela e ia se Ela não ia demitir. aceitar ela mesma no próprio. Não. Pra todos não ia nem abrir a empresa. Pode ser, pode ser. Achei sem noção, achei. Eu achei ela sem noçãozinha, Eu viu? concordo. Acho que. Eu te defendo. Fica tranquila. Já jogaram um copo de suco em você? Foi isso, com certeza jogaram um copo de suco nele. Tá bom. Vamos lá. Pode falar isso aqui? Então, É normal o estágio ser uma merda? Vamos lá. Cara, eu vou falar pra vocês. Arranjei um estágio faz um tempo e disse na entrevista que não sabia quase nada. Fui sincerão mesmo. Contei que o maior projeto que desenvolvi foi um web app usando Fantasp e MongoDB. Mas fora isso, não tinha muito conhecimento sobre outra linguagem a não ser C, que aprendi na faculdade. Até aí, beleza. Só que o dono da empresa foi com a minha cara e resolveu me contratar, dizendo que eu iria aprender o C# e .NET, .NET. Agora, aqui dentro, até aí, o .NET aqui dentro, até aí beleza. Só que chegando no meu primeiro dia, ele me entregou um projeto que querem trazer de outro país para o Brasil, em Golang, Postgres, Wakan, algum tipo de API e sei lá mais o que. Eu não entendi nem o projeto direito, nem porque tem tanta tecnologia envolvida, nem porque a documentação tem um idioma europeu, nem nada. O grande problema é que eu estou tendo que debugar esse código, mexer em arquivos que eu não entendo nada da linguagem e consertar. Isso está certo. O mercado de trabalho é assim mesmo? Estou bem frustrado e fico com medo de pedir ajuda. Mas toda vez que eu resolvo um problema no código, surge outro e ele não roda. Cara, Bem-vindo. A vida é assim. Bem-vindo à realidade. Do desenvolvedor, principalmente, né, pessoal? Cara, que dó, cara. Mas assim, eu não vou mentir, eu fico com uma dosinha dele. Também. Porque assim, foi um pouco de culpa do cara que recrutou ele, porque ele falou assim, mano, eu gostei de você. E não deu suporte nenhum pra ele, largou ele com um caminhão de melancia. Então, meu jovem, não, o mercado de trabalho não é só assim, tem esses momentos assim. Acontece. Mas assim, do jeito que ele tá falando, tipo, parece que ele não tinha nenhuma qualificação. E a coisa foi... Ele foi escalando, jogaram cara. ele na fogueira. É, né? foi Tá escalando. na fogueira e assim, meu amigo, dá um jeito aí de não se queimar, né? Então... Nesse caso, na minha opinião, é sentar e ter uma conversa. Cara, eu gosto daqui, não sei se é o caso, fico feliz que vocês me chamaram, mas eu tô muito inseguro. Eu queria equilibrar as minhas atividades. Conversar, bater um papo. Eu vejo esse projeto e essa exposição, projetos internacionais, assim, uma grande oportunidade de adquirir um conhecimento que normalmente foge dos padrões dos desenvolvedores, enfim, isso pode agregar muito para ele num futuro profissional, enfim, na carreira dele. Sem esse suporte, obviamente, não vai dar certo. Então precisa, de fato, ter algum suporte, ter alguém ali que dê algum tipo de respaldo. Mas eu faria o que você falou, de puxar essa conversa mesmo, porque assim, cara, é um projeto internacional de uma exposição que eu considero relevante, positiva para uma carreira no futuro, né? Mas assim, parece que o desafio é muito maior do que a capacidade dele, né? Então gera desconforto, gera insegurança. E aí, acho que a Karen que falou, pode queimar o cara, né? Pode queimar de vez. Eu vou aprender. Por isso que eu acho que não pode ser o dono desse projeto. Acho que alguém tem que assumir. Mas não parece que ele é meio que o cabeça desse negócio? Me parece que ele tá como dono do projeto. Né? Então, assim, eu acho que ele tem que devolver e falar, cara, eu não posso ser dono desse projeto. Mas dificilmente... Assim, eu quero estar no projeto, mas eu posso ser o dono dele, né? Eu quero estar, mas... num projeto dessa magnitude, dificilmente... ele vai ser o dono do projeto, né? Geralmente tem mais pessoas envolvidas aí nesse projeto, então ele tem que sinalizar, como o César falou, as outras pessoas, só para alinhar as expectativas também, né? E as responsabilidades dele. Tem que alinhar, mas é uma baita oportunidade, como você falou. Eu acho que é uma baita oportunidade. Outra língua, algo que ele pode aprender, uma baita experiência, tem que abraçar, mas, claro, dá uma alinhada. Geralmente, o que eu vejo estagiários que trabalham nessa área de desenvolvimento têm equipes grandes.
e eles sempre apoiam uns aos outros. Obviamente, todo mundo tem suas demandas, mas eles conseguem bater um papinho ali e tirar algumas dúvidas, né? Não diretamente com o gestor, às vezes com outro analista. Não pode ter medo, como sinalizou, né? Tem o receio, o medo de perguntar, de pedir ajuda. Não pode ter medo. Aliás, ser estagiário é isso, tem que pedir ajuda, né? Mas eu entendo o lado dele. Acho que o medo dele é assim, eu vou ter que perguntar, tipo assim, não uma dúvida, eu vou ter que perguntar onde é que fica o botão. E realmente, é nessas horas que você fala, cara, eu sou muito ignorante. Você fica com medo de perguntar uma coisa tão básica. O que é mouse? Ele parece que tá nesse nível. E é nessa hora que você tem que chegar e falar assim, gente, peraí, eu fui muito sincero. Então, eu preciso de uma base aqui para poder entrar nisso melhor. Até porque, como ele falou, assim, é uma coisa nova, é uma coisa que ele não tinha ali na empresa. Então, eu acho que ele colocar esse ponto vai alinhar ali as expectativas. Pô, eu nunca vi isso daqui, eu nunca vi esse tipo de código, nem na minha faculdade, nem na minha experiência profissional. Então, peraí, vamos primeiro olhar ali. Eu duvido que alguém vai ficar chateado assim, pô, não acredito, você não sabe isso. Não, nesse ponto eu acho que não. E ele tem uma defesa muito boa, do tipo, cara, mas eu sinalizei isso pra vocês. Não fui daqueles que dizem que tem inglês fluente. Tipo, the dog is on the table, sabe? Eu falei, real. Bora lá, então. Bora. Sou babaca por me recusar a falar com uma colega de trabalho? Vamos lá. Trabalho na mesma empresa da minha esposa, Jamila. Porém, em áreas separadas. Estamos juntos há 6 anos e nos casamos em abril. Recentemente, recebemos uma nova estagiária, Olivia. Eu faço a maior parte de seu treinamento e tenho sido seu mentor durante a maior parte de seu tempo aqui. Devido a isso, ela passa muitos dos seus intervalos comigo e com o meu grupo e sai no mesmo horário que eu. Jamila geralmente almoça comigo. Evitamos muita intimidade no trabalho, mas de vez em quando seguramos as mãos. Provamos o almoço um do outro, o glamour de sempre. Normalmente não é um problema, então não pensei que seria um agora. Minha esposa chegou em casa chorando na sexta-feira passada, pois havia sido denunciada ao RH por assédio. Não houve nenhuma repercussão real, pois assim que abriram o arquivo dela, viram que éramos casados. O RH documenta essas coisas. Eu não conhecia ninguém que pudesse ter denunciado ela até que nessa segunda-feira Olivia me perguntou se Jamila ainda estava me apalpando. Perguntei o que ela queria dizer e ela me disse que fez uma denúncia ao RH porque viu Jamila agarrar minha bunda no estacionamento. Fiquei furioso e imediatamente pedi ao meu chefe que a transferisse de área. Fui um babaca? Eu não. Definitivamente. Vocês pegaram o teor da história? A menina viu acho que o casal. E ela devia saber que eles eram casados, não? Não sei. Pô, ela devia saber, não é uma informação assim. Eu não sei. Eu acho que tem gente que não estagiária abre nova. esse detalhe assim. O estagiário nova. Recentemente recebemos uma nova estagiária. Antes de denunciar, pergunta... você se sentiu desconfortável com aquela situação? Que aí o cara já Ela tinha Eu acho que a estagiária foi muito desconfortável. Muito proativa. Muito né? Ela estava zelando pelo bem ali do seu gestor. Moral ela quis, do gestor, sabe? Genuinamente Eu acho ajudar. que nossa, meu gestor tá passando perrengue, aquela pessoa precisa denunciar. Putz, mas eu Exato. posso fazer um comentário aqui breve, mas importante. Eu uma vez trabalhava numa empresa de recrutamento e seleção, Marcondelli com 2 L's e I no final. Não existe mais, acabou. Mas eu lembro que quando eu cheguei lá, a menina que me auxiliava falou assim, e essa aqui é a nossa recepcionista. Eu cumprimentei ela, parecia uma menina normal, e aí quando a gente saiu, ela falou assim, olha, essa recepcionista sofre de excesso de proatividade. Excesso de proatividade? Como assim, né? Eu falei, existe isso? Eu falei, ela sofre de excesso de proatividade. Eu nunca pensei que isso fosse um problema. Depois eu fui constatar que era real, assim. Ela, olha, César, esses aqui são os nomes que você tinha que constatar e eu já liguei pra eles. Aí eu falei, mas você não faz isso. Você fez o meu trabalho? Esse é o meu trabalho. Eu falei, e aí, o que você achou? Não são bons. Eu falei, não, mas você não é agora a hora de falar se é bom ou não. Agora é a hora só de ligar. Não, mas eu já fiz uma prévia... Já até reprovei. Eu falei, menina, não, você já até dei a devolutiva. É o famoso quem não ajuda não atrapalha. Dá uma segurada, isso, pessoal. Dá uma segurada. Eu tenho a impressão que para algumas pessoas, eu acho que não é o caso dela, mas eu digo assim, algumas pessoas sofrem desse mal de excesso de proatividade. E normalmente quando ela faz isso sem ter muita percepção do entorno e da profundidade do trabalho,
ela gera retrabalho, ela gera uma certa insatisfação, e isso não é bem visto, assim, você não sabe o que você está fazendo, vai com calma, não tenha pressa para aprender. Mas falando do gestor, eu acho que ele podia ficar furioso, faz parte, mas vai lá, conversa com a estagiária. Olivia, era minha esposa, cara. A gente se casou já, a gente vive junto há 6 anos. Você não precisava ter feito isso. Vamos lá no RH, vamos resolver esse negócio aí. E pronto, resolve, conversa com a estagiária. Não precisa pedir para transferir ela diária. Eu sei, ele pode ter pego um ranço da menina, não quer olhar pra cara dela nunca mais, né? Eu acho que a menina tava com ciúme. Não, o nosso Marcelo aqui... O Cleiton tá polemizando o assunto aqui, disse que Olivia estava de olho no gestor. Sim, e Jamile furou os olhos da Olivia. Pode ser. E ela se protegeu, se antecipou aos fatos. Se for esse o caso, aí ele merecia dar uma... Vou ter que cancelar ela. A transferência foi justa. Foi justa. E aí, foi o babaca ou não? Eu acho que ele não foi babaca, não. Assim, eu acho que não. No Mas contexto geral. Eu acho que dava pra ter conversado, mas. Manda logo. Eu acho que dava pra ter conversado e depois da conversa, agora você vai trabalhar com outro gestor. Isso. Só humilhar só pra esclarecer os fatos. Humilhar tudo e depois. Esclarecidos os fatos, agora vamos transferir você para uma. Mas ele pode ter sentido esse lance assim, essa menina deve ter algum envolvimento emocional comigo que não vai ser bom. É melhor separar. Isso, assim, a vibe. Os signos não se Os signos não bateu. Mas legal. Bora pra próxima. Bora lá? Bom, essa daqui... Onde arranjar estágio? Bom, aqui, ó. Companhia de estágios. Deu um zoom. Foca. Zoom. Foca em mim. Companhia de estágios. Clica aqui, ó, aí embaixo. Embaixo, aqui tá. Você vai achar, tá na tela aí. Bom, amigos, o título já diz tudo. Vocês que são recém-formados ou ainda estão estudando em algum curso da área, como conseguiram estágio e por onde? Eu estou no 3º semestre de administração e atualmente estava usando Cato e Guppy, mas acho que esses sites horríveis e vi muita gente reclamando, então onde seria o lugar ideal para alguém nessa área achar estágio? Por favor, ajudem esse pobre estudante necessitado de um estágio e um pouco de dinheirinho. E a gente vai ajudar, obviamente, né? Companhia de estágios, entra lá, site, pode falar o site aqui? Claro, pode falar o que você quiser. Pode falar o site, Cleiton, tá autorizado, pode falar? Pode falar. Jéssica? Não altera o cachê, tá? Não altera o cachê, fala do site. ciadestágios.com.br, só fazer o cadastro completinho, coloca tudo lá, finalizou o cadastro, já começa a ver vaga, tem um monte de vaga legal lá, só vaga top. Com certeza vai conseguir um estágio lá pela companhia. E a Agência 4 divulga as vagas da companhia de estágio no Instagram, então também vai estar o link toda quinta-feira. A gente atualiza lá com as vagas abertas, que vocês podem conferir também lá na companhia. Agora sim, tirando o merchan, uma dúvida que eu fiquei. LinkedIn funciona hoje em dia? Para estagiário, né? Para estagiário, para essa situação, o que você acha? Tem um LinkedIn ali bem formulado, né? Os cursos que você faz, enfim. Você acha que vale a pena ter tudo atualizadinho ali? Acho, vale super a pena, até porque o LinkedIn, ele tem conexões com alguns job sites ou alguns sites que estão publicando essas vagas. Por exemplo, a própria companhia de estágios, ela tem o que a gente chama de job board conectado com o LinkedIn, então as nossas vagas, elas automaticamente sobem lá no LinkedIn também. Então, se você não viu a vaga pela plataforma, pela companhia, naturalmente vai ver pelo LinkedIn. Então, o LinkedIn é um caminho positivo. E vou além, o LinkedIn te permite conectar com profissionais da empresa que você tem grande interesse em trabalhar, né, de você ver a formação dessa pessoa, os cursos que essa pessoa fez, né? Então, o LinkedIn é um caminho super interessante ali, não só para ver as vagas, mas para você fazer conexões importantes para sua carreira. E ia dar uma dica, né? O LinkedIn, às vezes o jovem confunde o LinkedIn com o Facebook, com o Instagram ou com outras redes. Importante. O LinkedIn, ele não é um lugar para você ter privacidade. Do tipo, eu quero fuçar no perfil dessa pessoa sem que ela veja. É uma bobagem isso. Vou dar um exemplo. Eu vou participar de uma reunião. Eu, normalmente, antes da reunião,
vejo o nome da pessoa e entro no LinkedIn dela e já peço para ser uma conexão com ela. E quando eu entro na reunião, eu cito. Eu falo, pô, eu dei uma olhada no seu LinkedIn, que legal, você já trabalhou naquela empresa? Pô, que bacana. Eu já pedi, inclusive, uma conexão. A pessoa, diferente de outras situações de rede social que pode se sentir stalkeada, ela se sente assim, cara, que legal, ele fez a lição de casa dele. Ele foi atrás, ele foi pesquisar quem eu sou, a empresa que eu trabalho, se sente até prestigiada pelo cuidado que você tomou. Então, ter um LinkedIn, você acessa o perfil dos outros, pede conexão, faz uma mensagem bonitinha. Então, não tenha receio de se expor dentro desse meio, nem de pesquisar outros lugares. Aproveita essa ferramenta. E ela é gratuita e tem muitos recursos gratuitos que você pode acessar. Então, não fica só no Instagram, nem no TikTok. Perfeito. Vai um pouco no LinkedIn. Vai lá para o LinkedIn, esse é o caminho. Muito bom. Não, beleza. Bom. Valeu. Show. Opa, última pergunta, vamos dar para a Kaline? Kaline é a nossa jornalista, Vamos lá. né? Fecharemos então com nossa chave de jornalista. ouro? Olha só, hein? Por favor. Puta, já tô triste já, porque passou muito não rápido. Vai ter pizza no final. Ah, vai Não ter é. pizza. Vai ter uma pizza, a gente Mas faz não mais passa resenha. rápido. Da última vez a gente gravou durante 8... Foram só 8 foi horas e meia. Foi de boa. Passou assim que você nem percebeu. Sim, Bom, vamos lá. Última pergunta. Posso me desenvolver como profissional trabalhando desde o começo home office? Difícil, hein? Calma aí. Desde o começo, né? Desde o começo. Assim, Nascer no primeiro home office. dia, você já home office. Mas temos a justificativa da pergunta aqui. Consegui uma boa oportunidade em uma grande empresa de tecnologia. A questão é que ela vai literalmente ser meu ponto de partida. Acredito que não estou pulando etapa ou fazendo algo incorreto. Acho que atendo todas as competências técnicas necessárias. O problema é que eu admito que eu ainda sou muito novo. Essa vaga é 100% home office e aparentemente o normal dessa empresa é trabalhar assim mesmo. Não vou entrar em muitos detalhes, mas é uma multinacional e acredito que posso construir a minha carreira daqui mesmo. Mas estou muito apreensivo referente ao trabalho home office. Penso que isso pode me prejudicar muito tecnicamente, mas É isso mesmo. Penso que isso pode me prejudicar muito tecnicamente, mas principalmente em soft skills. De qualquer forma, acho que não conseguiria me desenvolver como profissional em nenhum fator, desde conhecimento técnico a habilidades sociais. Mas no fim, isso é só um achismo meu. Meu pensamento está errado? Cara, assim, em primeiro lugar, parabéns Eu ia essa falar noção. isso, porque é uma fazer percepção essa que a maioria leitura. não tem, né? Porque Sim. o presencial ele pode fazer diferença mesmo. Mas eu tenho uma questão, né? Ele fala que ele acha que vai ser prejudicado na parte técnica, mas principalmente na parte social. Uhum. Mas eu não sei se a parte técnica é tão prejudicada assim, sinceramente. Não. Eu acho até que é o contrário. Porque você tem que se meter em Outlook, dominar a ferramenta, dominar a agenda, dominar recursos tecnológicos, porque você não tem o presencial. Eu não vejo como ele perde na parte técnica, a não ser que tenha, sei lá, uma ferramenta muito específica que alguém teria que ensiná-lo. Pode ser isso o caso. Né? Tipo assim, preciso tirar dúvidas, e aí como o social não está sendo desenvolvido, ele acaba sendo... A minha prejudicado. percepção de alguns outras empresas que atuam no 100% remoto é que elas criaram mecanismos e processos muito bem estruturados para fazer esse tipo de gestão. Sim. Inclusive treinando líderes, né, que vão acompanhar esses profissionais para que esse impacto que ele está imaginando que vai ter, ele seja o mínimo ou zero. Né? Então, talvez acho que ainda por ser muito novo uma contratação não tenha tido essa percepção. É importante buscar essa informação e assim, aproveitar todas as ferramentas e tudo que está disponível lá. Então, para conseguir ter uma boa... Aproveitar disso, né? Ter um bom desenvolvimento, uma boa performance e tudo mais. Eu conheço uma pessoa nessa situação específica, na verdade conheço várias pessoas nessa situação, mas essa especificamente se formou na pandemia e todo o treinamento dela nas empresas que ela passou, acho que foram 2, foram remotos e ela não perdeu nada tecnicamente, inclusive o social também, porque a equipe ela se reúne todas as semanas, né? Tem muitas equipes que têm
diária, né? Reuniões diárias e reuniões semanais também. Então, não perde nem no social, nem no técnico, né? A maioria das empresas hoje tem treinamentos, tanto de soft skills também, como treinamentos técnicos, e as pessoas conseguem, assim, muito bem se desenvolver. Então, aproveita todos os recursos que a empresa te der, todas as ferramentas, participa de todos os treinamentos, universidade corporativa, checa lá alguns treinamentos que tem disponível e vai para cima. É muito estranha essa pergunta, porque normalmente as pessoas celebram quando tem home office, né? O pessoal gosta, eles inclusive recusam propostas de trabalho que não oferecem essa opção de trabalhar de casa. Ainda mais na área de tecnologia, né? Ainda mais na área de tecnologia. Mas achei boa a preocupação. Não, a preocupação genuína, mas assim, rara, né? Não é uma coisa Raro. que a gente ouve sempre. Mas eu acho que ele deve ficar tranquilo também, porque eu também passei por uma experiência de trabalho na pandemia, e aí tive que trabalhar 100% remoto, desde o primeiro dia nesse emprego. E assim, foi super tranquilo, também acontecia isso, a gente tinha treinamento para isso, e a equipe se reunia ali diariamente para passar um tempo junto, e tipo assim, não só de reunião de vamos falar de trabalho, mas a gente tinha um momento para ficar todo mundo ali numa sala do Teams, conversando enquanto cada um fazia a sua atividade. Então rolava uma interação legal. Muito bom. Caramba. Mas só o lance de soft skills, eu acho que realmente esse pode dar uma prejudicada. Porque tem uma questão de olho no olho e de você entender uma linguagem não verbal que o virtual às vezes não deixa. Não permite. Porque é muito intuitivo, assim, você percebe, olha, o caminho que eu tô tomando nessa conversa não tá legal. Linguagem corporal, né? Porque a linguagem corporal tá dizendo para mim, mesmo que a pessoa tá olhando no meu olho, mas todo o resto tá apontando pro contrário. Esse tipo de experiência você só tem mesmo no presencial. Então, mas não é algo que ele, por exemplo, tenha que aprender só no trabalho. Entendeu? O que o presencial profissional não está oferecendo para ele pode ter em outras situações. Complementa com outros cursos, né? Outros cursos, mas às vezes até assim, o cara vai na academia. Tipo, se ele estiver prestando atenção no que está acontecendo, ou mesmo na faculdade, ou com colegas, ou na própria família. Então não é tanto um problema. Eu acho que o receio dele é um pouco desmedido, ele não precisa se preocupar tanto assim com isso. Eu acho que ele até deve celebrar, curtir essa oportunidade mesmo. Muito bom. É isso aí. Chegamos ao fim. Finalizamos. Uma salva de palmas para quem aguentou tudo isso. Pessoal, muito obrigado por ter nos acompanhado. Lembrando, a gente está celebrando dia 18 de agosto, o Dia do Estagiário. Se a gente pudesse encerrar essa conversa que a gente teve de um jeito legal, eu ia pedir para cada um falar aí uma frase, talvez de apoio, de força, para quem vive esse drama de estagiário, e eu vou começar. A minha frase é a seguinte: não desiste, você está vivendo a parte mais difícil. Seja forte, que você vai ver como melhora. Pronto, é o que eu tinha para falar do meu coração. Kaline, tem uma frase aí? Eu tenho uma frase. Não tenha medo e seja responsável e disciplinado. Porque isso é valioso e te destaca. Então, duas coisas aí. Não tenha medo, encare mesmo, vá, porque dá medo, mas tenha coragem. Karen? A minha é só aproveite as oportunidades. Aproveita, é uma fase difícil, cansativa, você não sabe se você faz o dever da faculdade ou se você lava o seu cabelo à noite, porque você não tem tempo de dormir, mas vai na fé, aproveita as oportunidades que essa fase vai melhorar. Rafa? Muito bom. Bom, foco e vai em busca do seu sonho, começa como estágio, vai dar tudo certo, vocês vão brilhar. Valeu pessoal, muito obrigado.